a paz do Senhor entre nós. Então hoje nós também estuda, mori que não está hora, a palavra de Deus está fortalecendo, para não poder saber, mori que não está hora de verdade. Mas primeiro, não também ora, não pedir orientação de Deus e não pedir também Deus para fortalecer na hora que nos está na sua presença, para nos sentir esse espírito dentro da nossa mente, dentro da nossa consciência. Então, não está convidando nós tudo para não compreender que lição, para não hoje dizer que ora e fala com Deus, que ele palavra está falando. Qual é a diferença de ora com reza? Reza e recita o que já está escrito, mas ora e fala com Deus, e fala o desejo e também glorifica Deus, que hoje a palavra também mostrando. Gosta de não também pedir orientação, não está ora, não está prosseguir com nós o estudo de hoje. Pai Santo, obrigado. Obrigado pela presença de Senhor. Obrigado pelo amor que Senhor tem no nosso coração. Obrigado também, Pai Santo, que Senhor está fortalecendo sempre e também eu tenho o Santo Espírito de Deus junto conosco, presente e também nesse momento, eu pedi um espírito de instrução, de sabedoria. Pai Santo, eu pedi Espírito Santo para guiar, para dar sabedoria e para estar sempre presente conosco, a hora que não estuda, a hora que não entrega a palavra e também a hora que não ouve a palavra. Pai Santo, tudo aquilo que não pedi em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém. Então, você que palavra está falando, assim, na Mateus 6, 9 até 14, não também onde você que palavra está explicando. Vocês orem assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dúvidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque o teu reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoamos as ofensas uns aos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. É isso que a palavra de Deus nesse momento também fala conosco. Então, essa está uma instrução do Senhor para oração. Coisa que mora que não está ora, mora que não está fala com Deus. Então, no versículo 9, a palavra fala para não chamar Deus. Então, é falando, vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, essa te mostra para nos santificar nome de Senhor Jesus Cristo. Então, ele se dizer que oração. Isso está falando uma hora que não está ora, para nunca ficar assim, mas que as pessoas que também ora para fazer basofaria. A palavra de Deus está falando uma hora que não está ora também, mas não tem que estar tendo aquela grande confiança na Deus, aquela total confiança na Deus, e também a hora que não está ora a segunda vontade de nosso Pai. Aquela que a palavra está mostrando, uma hora que não está ora, mas não está fala com Deus, mas não está pedindo para Deus, nunca está pedindo para Jesus Cristo, nunca está pedindo para o Espírito Santo, mas não está pedindo para Deus, mas também Jesus ensinando, mas tudo aquilo que não está pedindo para não pedir nesse nome, papai pode ser glorificado na filho. Então, a nós, a hora que não está ora, não está de exemplo com a limone que não está ora. Então, nesse momento, para não falar com Deus, não pode falar, Pai Santo, obrigado para força, obrigado que não é grande, obrigado que não é poderoso, obrigado que não é misericordioso, não cima não que tem, não é aquele Deus que faz mar, que faz terra, mas também nesse momento, está pedindo para nos perdoar, para nos livrar de tudo o mal, cima a palavra está mostrando, e também que não ensinando para nos glorificar, e também para no pedir aquele que não precisa. Então, a nós também, tudo aquilo que não está pedindo, seja vontade de nós, que a nossa vontade. E tudo aquilo que não está pedindo na nome Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém. Então, esse que não está ora, não está engrandece o nome de Deus e também não está pedindo Deus, não está falando para protegendo de tudo mal, para dar um pão de cada dia, para ajudar, para glorificar, para protegendo de tudo laços de passarinho e tudo flechas que está mandado e de tudo inimigos invisíveis que nós nunca está por hoje. É aquele que palavra está fortalecendo, ou se nós tudo é de oração, ou se nós tudo é modo que não está fala com Deus, modo que não está conversa com Deus, modo que não está glorifica Deus. Aquele que palavra está falando.
Então, no nome de Jesus, e na João 14, 13 e até 14, então ele está explicando, ele disse sim, na João 14, 13, a palavra está explicando, e eu farei o que vocês pedirei em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, tudo que nós nos pedimos no nome Senhor Jesus, é claro que Deus está hoje com nossa necessidade e está dando. E por isso que Jesus também faz que os discípulos até ainda nos pedem no nome, para morrer tudo que ele nos pede no nome, minha Pai está em nós. Para morrer, palavra está falando, disse sim, Papai seja glorificado no Filho, é aquele que é significado de hora que nos pede no nome Senhor Jesus Cristo. Então, a palavra está falando, uma hora que nos pede, também mata ser conforme a vontade de Deus, é que a nossa vontade, mas mata ser sempre relacionado no mundo espiritual. Então, tudo que nos fala, que nos pede no nome Senhor Jesus, é também para uma atmosfera espiritual e tá ser conforme a vontade de nosso Pai. É aquele que a palavra está fortalecendo nesse momento. Então, na João 14, 14, o que a palavra ali está falando? O que vocês pediram em meu nome, eu farei. Então, Jesus, na João 14, 14, é falar tudo que ele nos pede no nome, não faz. Então, a palavra está fortalecendo, a palavra está ensinando nós todo mundo que não está hora que não está para não orar no nome do Senhor Jesus Cristo, mas também para não orar com fé, para não entregar nosso problema na Deus, para morrer nossa oração tem que ser direcionado a Deus, e depois que ele que não está pedindo no nome do Senhor Jesus Cristo, papai seja glorificado no Filho. É aquela palavra está fortalecendo, palavra está ensinando hora, palavra está dando graças para não poder ter aquela intimidade que ele encontra com nós Deus, que ele palavra está falando. Então, essa está mostra, uma hora que não faz que ela não tem aquela harmonia com aquele caráter segundo a sua vontade, segundo a vontade do Pai, que esse filho está a ser glorificado nele. Então, a nós, a hora que não está não está glorificado Deus, e também não está pedindo em nome do Senhor Jesus para morrer aquela que palavra está fortalecendo nesse momento. E no quarto, no versículo 6, o que palavra está fala com nós? Então, no versículo 6, está mostrando, mas quando você orar, vai para o seu quarto, fecha a porta e ore assim, que ore assim. O Pai nosso que estás no céu, então, que está em secreto. Então, o Pai que está no céu e que está em secreto, então, ele te respondeu o que você está pedindo. Então, o seu Pai que vê no secreto o recompensará. Então, Deus, a hora que não chama, que não fala com ele, ele está respondendo. Mesmo, minhas irmãs, que nós não achamos nunca sabe hora, que nós não achamos nunca sabe nada. Mas se não ora com fé, que não chama Deus, que não fala Deus, nesse momento você fala com nós, nos fortalecer, nos dá fé, nos dá força, então Deus também está respondendo. Que palavra você está falando no estudo? More que Deus está respondendo. Deus está respondendo no estudo. Não está bem hoje, para morrer, a hora que nós não ora, não fala com Deus, não glorifica Deus. Primeiro, não está sentindo diferente. Não está hoje, mas nosso espírito comunica com Deus. O segundo também, Pai, está ser glorificado no Filho. Então, Deus está dando conforme nossa vontade, conforme sua vontade. Eta hoje, você que não merece, está dando. Aquele que palavra está falando. Então, se aquela palavra que está falando no quarto, essa está mostra também que ele dever e tomar liberalmente. Ele se que essa está mostra que significa que a oração tem que ter que pode ter aquela aparência de ostentosa. Então, a oração tem que ter uma aparência de humildade. Então, nunca pode orar ostentosa, mas não tem que ter humildade. Aquele que palavra você está falando. Mas se palavra você está explicando também o que é ostentação. Ostentação é falta de humildade. Então, a hora que não está ora com humildade. A hora que não está ora com fé. A hora que não está ora com a presença de Deus. Para amor de Deus é luz, Deus é com a maldade, Deus é conhece. Então, a hora que não está nunca pode orar para não dizer isso como é o mal. Então, a palavra está falando para não orar para os inimigos. Mas ora para os inimigos que significa para não dizer que é nosso inimigo mal, mas ora para o inimigo é para não pedir Deus para tranquilizar
aquele inimigo, aquela maldade de Satanás que está utilizando para fazer no mal. É aquela palavra se está fortalecendo nesse momento. E também, hora que não está ora para nunca ora só para nós próprios desejos, mas também hora que não está ora para não ora segundo o desejo de Deus, e Deus também, ele está respondendo nós e pressa. Então, hora que não está ora, não está pedindo Deus, não está glorificando, então ele está respondendo nosso prece. Meus irmãos, quando desanima com ora, quando pensa, mas Deus está respondendo, quando pensa, mas Deus está junto com nós, Deus está junto com nós, mesmo que não pode falar, nunca conche Deus, mas hora que não ora, Deus está respondendo. A oração tem que ser com fé. Então, não ora com fé, não glorifica Deus, não pede Deus para fortalecer. Que palavra você está fortalecendo nós tudo. Então, a palavra agora se está mostrando em público e no Atos 4:24, pelo que devemos orar. Então, more que não deve orar, more que não tem que fazer. Então, na Atos 4:24, essa está mostrando, ouvindo isso, levantaram junto a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste do céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. Então, que palavra você está falando? Ele disse, sim, quando que você começa a orar tudo de uma forma que era incompreensível para pessoas hoje nesta hora. Mas é assim que Deus ensinando. Deus falou que não está ora, para não glorificar, para não orar, para não dar graças por vossa imensa glória, mas também para não orar que no mês se fala, para não ir no nosso quarto, para não orar, para não falar. Aquela que palavra você está fortalecendo nesse momento. Então, nós nunca mês de orar para alguém, aquele que não está ora para nós, não está glorifica a Deus. Que palavra você está falando. Então, pela honra do Pai, no versículo 9, vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, que palavra está fortalecendo? Disse sim, está mostrando, mas não tem que estar orando conforme a vontade de Pai, e depois, mas nossa oração tem que ser dirigida e também conforme a vontade de Deus. Tem que ser dirigida para nosso Pai, para modo a um só Deus que manifesta em Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há um só Deus, o mediador que se manifesta em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, esta vive na Trindade, esta vive na unidade. Que palavra você está falando? Mas Deus é só um que não tem. Há um só Deus, há um só Criador, há um só mediador. Que palavra você está fortalecendo nesse momento? Para que venha o seu reino, no versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, a nós, no teu hora, seja feita a tua vontade, tanto no céu como na terra. Então, a vontade de Deus é suprema importância e será realizada na terra, dando-se o início aos tempos do reino. Dando-se início aos tempos do reino. Então, a palavra você está fortalecendo, a palavra você está mostrando, modo que não está glorifica a Deus. Palavra, então ele está mostrando, hora que não seja e que não venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então tem que ser conforme a vontade de Deus. Então, meus irmãos, hoje não se está ora, não se está aprendendo ora, para não pedir, para também conforme a vontade de Deus, que é de nós, para não falar Deus, mas nós, mas nesse momento, mas não se está chamando, mas não se está glorificando, e também para perdoar a nossa ofensa, aquela ofensa que não tem, aquele desejo que não tem, aquele qualquer coisa que não tem, para não pedir Deus, não está pedindo Deus, e depois Deus não está pedindo conforme sua vontade. Aquela palavra você está falando, não está tendo humildade, para morrer ele é nosso Pai, ele conhece nossa necessidade e conhece nossa necessidade, segundo, e conhece também nossos desejos, segundo a palavra de Deus, está fortalecendo nesse momento. Então, por nossas necessidades, no versículo 11, você que palavra está falando, dai-nos hoje o nosso pão de cada dia, conforme a necessidade. Então, temos que fixar no Senhor para um sustento tanto natural como parte espiritual. O sustento natural como espiritual. Então, dai-nos hoje o pão nosso de cada dia.
É isso que a palavra de Deus está fortalecendo nesse momento. Então, pelo perdão dos pecados, no versículo 12 e 14, o que a palavra de Deus nos fortalece? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos uns aos outros, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, a palavra está mostrando, mas se o que a palavra está mostrando, essa está mostrando uma palavra de aqui te refere transgressão do pecado. Então, o seu perdão para Mateus 6,13 está apoiando de facto na primeiro que nós não tem que perdoar uns aos outros. Que palavra está fortalecendo. Então, e no versículo 14, a palavra está fortalecendo também, pois se perdoamos as nossas ofensas uns aos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Então, mesmo que alguém fazer o mal, não tem que perdoar. Para a hora que não faz alguém mal também, para Deus perdoando. Para a hora que não faz coisa mariada, para Deus perdoando. Se nós nunca perdoar, Deus que está perdoando. Mas a nós tem muitas maneiras de perdoar. Assim? Tem maneiras que às vezes coisas a ser mariada, pessoas estão fazendo mal, mas a nós não acredita na Deus, não te entrega na Deus, não te perdoa, mas também não te vai para frente. E nunca te fica só te pensa naquela parte, mas nunca fica doente. Então, aquela palavra se está falando, para não perdoar, para não entrega na mão de Deus, Deus conhece nosso coração, Deus sabe de nós. Então, a hora que não perdoa, não deixa para lá. Alguém fazendo mal, não deixa para lá. Nós não te entregamos na mão de Deus. Aquela palavra se está falando. Então, a licença está refere também àquela harmonia que não tem através desse caráter. Então, a hora que não conhece Deus, que não conhece o poder de Deus na nossa vida, que Jesus bem que bem salvado, tem uma coisa que não te deixa para lá. Para nunca vive, para nunca vai. Para tem pessoas que também, que inimigo te utiliza para fazer no mal, se não concentra naquela, nunca te faz nada. Então, tinha coisa não te entrega a Deus, não te ora, não te glorifica a Deus e não te vai para frente. Então, a palavra de Deus, ele está fortalecendo, está ensinando que não te vive com nós dificuldade. Então, por proteção contra o mal, no versículo 13, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque o teu reino, o poder da glória para sempre. Então, assim, sim, que palavra você está falando? Palavra você está falando, mas não tem que ter confiança na Deus e também para ajudar, para nunca cair em tentação. E depois que ele está mostrando, uma hora que não ora, mas não tem aquela autoconfiança na Deus, mas Deus também está perdoando aquela parte que também de carne e também que o Espírito Santo está protegendo e está dando força para fortalecendo. E aquela parte também que está falando para nunca envolver na tentação, que ela está mostrando que a hora que não acredita na Deus, que não pode Deus no primeiro lugar, Deus está protegendo de todos os laços de passarinho, de tudo flecha que está mandando no meio do dia, e que coisas também estão correndo errado através de plano de inimigo, através de coisas ocultas que nós nunca estamos hoje. Então, ali a hora que falando, livrai-nos, então esse sexta está mostra para livrar-nos de armadilha que é mais forte do que o homem pode suportar. Então esse hora que não fala livrai-nos de todo o mal, então esse nos está pedindo Deus para ajudar-nos de todo o plano de Satanás, de todo o plano de hostos espirituais, que só Deus que está pode liberta. É aquele que palavra se está fortalecendo. Então esse está mostrando metafísico o poder do Espírito Santo, segundo fé que não tem na Jesus Cristo. Se no Bajob na Romanos 1:12 está lá escrito. Então ali está mostrando modo que não pode orar. Então não está ora conforme é vontade de Deus, é conforme nossa vontade. Que a palavra está falando. Então ali se está falando sem oração repetidas e no versículo 7. E quando orarem, não fica sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. É aquele que palavra está fortalecendo nesse momento, que nós não tem que vai com fé, que não tem que vai com força, para amor de Deus é bom, Deus é Pai, é só Ele que é digno de toda honra e toda glória, e a glória para sempre. Aquele que palavra está fortalecendo, palavra está dando fé, palavra está dando força, palavra está mostrando, mas só Deus que é digno de toda honra e toda glória, e a glória para sempre. Então, nesse ciclo, que palavra massa está fortalecendo. Palavra está falando no versículo 6,
Que hora também que não entra no nosso quarto, palavra está mostrando, mas não tem que estar hora para não pedir Deus para livrar-nos de tudo mal, de tudo e braços de inimigo, de tudo força negativa. É aquele que palavra está fortalecendo. E depois, para não terminar, você que palavra está falando, quando você orar, então falar com Deus em particular, é tão importante que o próprio Jesus Cristo se falava aos discípulos e das multidões para ir a um local isolado a fim de conversar com Deus Pai. No Marcos 1:35, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, aonde ficou orando. Os heróis da fé do passado, como Abraão, Moisés, David e tantos outros, adquiriram esse hábito. A oração coletiva é também muito importante e deve ser praticada, mas não substitui os nossos momentos a só com o nosso Deus. É isso que a palavra de Deus nos fortalece. Então, a palavra fala para não orar, para não glorificar Deus, para não pedir Deus, para não falar com Deus e para não ter intimidade com Deus. Que palavra fala para não esquecer também, para não pedir Deus para livrar-nos de tudo flecha de inimigo e hora que não está pedindo, para não pedir conforme essa vontade. Que mensagem que não tem hoje, mensagem de ensina hora, mensagem de fortalecimento, mensagem de confiança a nós Deus. E também te deseja uma semana abençoada, que Deus está sempre conosco, está protegendo de tudo laços de passarinho, que está ser conforme vontade de Deus. Que Ele que não está pedindo a nós tudo, assim, não está bem hora, não está termina, não está pedindo Deus para fortalecer. Pai Santo, obrigado. Obrigado pela força, obrigado pelo amor, obrigado pela presença de Deus dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, dentro da nossa mente. Obrigado que eu te ensinando hora. Obrigado também que o sangue de Jesus dá para bem salvar, que Jesus libertar-nos de tudo mal. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Pai. Obrigado, Filho. Obrigado, Espírito Santo. Tudo aquilo que não está pedindo em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém.